Já vou colocar aqui na minha listinha. Próxima pergunta, Renê. Se você pudesse passar a tarde com algum artista, vivo ou morto, para trocar ideia, conversar, tomar um café, com quem você gostaria de passar a tarde conversando? Eu gostaria de passar com Picasso. Eu vou te dizer por quê. Porque o Picasso, enquanto estudante, acadêmico, se você vê algumas pinturas do Picasso, são pinturas completamente acadêmicas, né? O pai dele, muitas das vezes, posava para ele fazer aquelas pinturas, aquele cenário, aquela coisa de estúdio fechado, né? O impressionismo depois leva, é o primeiro a sair do estúdio da luz controlada para ir para a parte externa. Enfim, eu sentaria com o Picasso, é muita coisa para perguntar. A primeira coisa é perguntar quando que ele se interessa a começar a romper com a figura para, junto com o Braque e tudo mais, como que acontece esse processo, mais intimamente ele falando, do surgimento do cubismo. Porque tem uma coisa muito incrível, não só o Picasso, eu gostaria de outros também, precursores de movimentos artísticos históricos. Porque Legal. se você for parar para pensar desde o renascentismo anterior a isso, você vai pelos ismos aí, o pontilismo, renascentismo, fauvismo, impressionismo, abstracionismo, abstracionismo expressionista, são muitos ismos e cada um desses caras foram importantes para romper, principalmente esses que romperam com a academia naquela época. E a gente está falando de 1800 e fumacinha para 1900 e coisinha. Então, onde era muito conservador, eram muito conservadores os acadêmicos. Por exemplo, o Picasso, quando vai expor, eu acho que é 1919, Les Demoiselles d'Avignon, que ele leva para o salão, aquilo foi uma aberração, aquela inspiração dele das máscaras africanas e das mademoiselles lá do bordel, né? Uhum. Ele coloca aquelas máscaras e leva aquele trabalho que, pô, aquilo era uma aberração para os acadêmicos. Então eu gostaria muito de saber de tudo isso, das fases dele, das transições dele, era muita coisa para conversar. Um dia só não ia dar, não. Eu ia Não querer ia ficar dar, amigo dele para varar a noite. varar a noite. Mas ele realmente é um artista muito assim, interessante, né? Teve várias fases. Como você falou, ele pintava de uma forma realista, muito acadêmica. Se você vê telas Exatamente. dele, você fica assim impressionada. E depois rompeu realmente com isso, entrando no outro, iniciando outros movimentos aí muito interessantes. Mas você vê que ele domina a técnica completamente para depois desconstruir, né? Desconstruir, então, exatamente. Você vê o Kandinsky, os trabalhos anteriores de Kandinsky, bem anteriores, o Kandinsky, o Miró, o Kandinsky principalmente, você vê a série Compositions do Kandinsky, que eu acho que é de 1909 ou 1911 até 1913. São telas de 2x3, gigantes. Eu vi no MoMA, em 94, uma exposição que reunia parte do acervo do Kandinsky. Depois eu voltei a ver novamente. Então, você pensar que aquele cara pintava aquelas telas abstratas, né? Enormes, gigantes, expressionistas, totalmente desconstruídas e coloridas, aquilo era contra tudo e todos daquele período, né? Sim. O Van Gogh morreu pobre, ninguém dava importância para... Achavam tosco lá os gestos dele empregados de forma agressiva sobre o trabalho e as cores, em alguns casos, quase que industriais, né, sem muita mistura. Verdade. A gente recebeu aqui... O Picasso já produziu mais de 90 mil obras em vida. Né? O Picasso também ele foi um artista que viveu um pouco mais. E teve uma quantidade muito grande, né? É impressionante o número, né, de obras dele.